Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns aspectos sociais envolvendo essa mega operação no Rio de Janeiro. Imagina você, gestante, seu filho nasce, você faz planos para a vida dele, que ele vai estudar, que ele vai ser uma boa pessoa, você o corrige, mostra o que é certo, o que é errado. Pensa numa criança, você orientando essa criança, você dá amor, você o ama incondicionalmente, você ensina ele a caminhar, estimula ele a falar. E quando vê, o tempo passa e ele não tem mais só você como referência. Ele começa a ir para a escola, a conviver com amiguinhos. Então, ele vai se moldando através da interação com o meio. Até que ele cresce mais um pouco e chega naquela fase adolescência, que é uma fase um pouco crítica, às vezes tem uma rebeldia, né? Quem nunca passou por isso? Todo mundo aqui já foi adolescente. Eu já fui adolescente, você provavelmente que está assistindo esse vídeo já foi adolescente. Então, ele começa a fazer as suas próprias escolhas. E o que você diz já não faz sentido para ele, mas sim o que ele observa, o que ele vê os amigos fazendo, o que ele quer vivenciar, experimentar, fazer, né, suas próprias experiências na vida. E de repente ele faz uma escolha imatura e irresponsável, pois ele é jovem e, apesar de saber o que é certo e o que é errado, ainda não tem muita noção das consequências dos seus atos. Ele não te escuta quando você diz: se você for por esse caminho, vai dar errado, vai dar muito errado. Esse caminho não é o certo. Então, ele escolhe a vida errada. Ele escolhe a vida do crime. E você? Como você fica? Você se vê de mãos atadas. E os planos que você fez para o seu filho, o que vai ser desses planos? E o amor que você deu para ele? Como você vai continuar amando ele? Como assim? Ele não vai seguir tudo que você planejou? Você planejou um futuro lindo para ele. Como ele não quer seguir tudo isso? Como assim ele quer fazer suas próprias escolhas? A partir daí, você pode passar a sentir culpa, pode passar a se sentir impotente, frustrada. Mas tem um detalhe: ele continua sendo o seu filho. E para a sociedade, o seu filho tem dois caminhos: a prisão ou a morte. Mas para você que é mãe, existe um terceiro caminho, que é o da remissão. É a esperança de que seu filho vai se arrepender dessa escolha inconsequente e voltar a seguir o que você planejou para ele. Estudar e ser alguém na vida, alguém do bem. Para a sociedade, ele é só mais um bandido. Mas para você, eu sei, ele é o seu menino, aquele que ainda merece uma chance. O intuito aqui não é romantizar o crime e nem fortalecer a ideia de que essas pessoas são vítimas da sociedade, porque não são. Mas para a gente olhar para essas questões sociais de maneira mais racional, sem envolver tanta emoção, porque eu sei que dá raiva, que a gente quer justiça, que a gente quer segurança, mas isso não nos dá o direito de querer impedir que essas mães que perderam seus filhos lá na mega operação do Rio de Janeiro chorem e se sintam injustiçadas. Assim também como as famílias dos policiais mortos na operação
e como tantas famílias que são vítimas da violência. E precisamos sim cobrar o Estado. A polícia fez o seu trabalho. Todo mundo sabe que para entrar numa favela tem seus riscos, que os policiais não vão entrar lá desarmados e pedindo paz e amor. Todo mundo sabe disso. Mas e depois? Depois disso tudo, o que o Estado vai oferecer para essa comunidade? Eu não estou falando para a família dos mortos, não. Estou falando para a comunidade, para as crianças que lá habitam, para os adolescentes. Será que o Estado está disposto a oferecer algo que mude a perspectiva dessas crianças? E aqui eu quero deixar esse questionamento. Como eu já citei aqui, eu trabalhei durante 10 anos na área de assistência social como psicóloga. E eu vou dizer para vocês, essas crianças, adolescentes que são mais vulneráveis e que eu atendia também lá no meu trabalho, chega a uma altura que eles vão desenvolvendo os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, que é muito difícil competir com o que o outro lado proporciona. É muito difícil você conseguir oferecer algo que atraia esses adolescentes, que os fazem refletir sobre suas escolhas e, enfim, é muito difícil. Vou dizer para vocês, o que o outro lado oferece é muito competitivo. A gente pode olhar e pensar assim, mas é só bandidagem, só coisa ruim, mas tem coisas por trás que fazem esses adolescentes fazerem essa escolha. E hoje eu vou refletir aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Lá no Rio de Janeiro, foram 121 mortos nessa operação, entre eles 4 policiais que perderam suas vidas. E quando olhamos para isso, como seres humanos, não podemos analisar somente estatísticas. Precisamos ver histórias, famílias, mães que criaram seus filhos com amor, desejando um futuro diferente. Aí você pode dizer assim, mas essas mães sabiam que os filhos viviam uma vida errada. Uma coisa é saber, outra coisa é vivenciar, escutar os tiros e saber que seu filho está lá. Muitas receberam mensagem de pedido de ajuda. Você estar lá no momento e receber a notícia de tudo que aconteceu, ir atrás do corpo do seu filho e se deparar com o que ela mais temia. Seu filho teve o final que ele procurou, não o que ela planejou para a vida dele. Ali acaba com a esperança que ela tinha de remissão. Ali é o fim, que vem acompanhado de culpa, de dor e quem sabe até de um eu te avisei. Por que você não me ouviu? Então, como psicóloga, mesmo correndo o risco de ser cancelada aqui nas redes por trazer essa outra perspectiva, mas eu não poderia deixar de trazer essa reflexão, até porque eu trabalhei muitos anos na área social e muitos anos tentando resgatar algumas vidas, muitos anos tentando proporcionar para crianças e adolescentes vulneráveis uma nova perspectiva, uma perspectiva de um futuro melhor. E eu digo para vocês, não é fácil, é muito difícil. Então, eu não poderia deixar de vir falar sobre esse assunto. Eu quero aprofundar com vocês algumas questões para quem aqui decidir ficar até o final desse vídeo. Vamos olhar para um contexto social com um olhar da psicologia. Ninguém nasce bandido, certo? O ser humano, ele é responsável por suas escolhas, mas ele também é produto do ambiente em que ele cresce e da sua interação com o meio. Isso aí todo mundo tem que concordar. Eu estudei isso durante a faculdade, eu vivenciei isso durante o meu trabalho. Isso é um fato. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, acho que é assim que se pronuncia, dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E isso não significa inocentar quem erra,
mas entender que o contexto social e emocional ele tem um peso enorme na formação moral e cognitiva da pessoa. Ambientes violentos, desestruturados e sem oportunidades distorcem o senso do certo e errado. Aqui eu preciso trazer um exemplo pessoal. Eu vim de uma família muito estruturada, eu nunca morei numa favela, eu tive o privilégio de viver minha infância de maneira tranquila, brincar na rua, ser criança, nunca passei necessidade, nunca tive contato com armas de fogo ou coisas ilícitas. Ou seja, para eu entrar para a vida errada, eu teria que fazer um certo esforço. Não era algo presente no meu dia a dia. Isso para vocês entenderem como o ambiente influencia as escolhas do indivíduo. Diferente de quem vive o dia a dia numa favela, onde a criminalidade muitas vezes se sobressai e mostram para os jovens uma vida de poder, muitas vezes de luxo, e esses jovens acabam enxergando somente dessa perspectiva, já que em casa, às vezes o pai e a mãe podem oferecer um mínimo em questões socioeconômicas, enquanto o amiguinho, que foi para o outro lado, desfila de cordão de ouro, motona e entre outros privilégios, bens materiais. Na psicologia, Albert Bandura, com a teoria da aprendizagem social, ele explica que aprendemos observando e repetindo comportamentos que percebemos como eficazes ou recompensadores. Então, um adolescente que cresce vendo o crime como sinônimo de poder, respeito ou sobrevivência tende a reproduzir o que vê. Do ponto de vista psicológico, o ser humano ele é moldado pelos sistemas que vive, família, escola, comunidade, sociedade. E quando esses sistemas falham, o desenvolvimento moral também se fragiliza. Aqui eu gostaria de abordar outro ponto fundamental sobre o desenvolvimento humano. Pensa num jovem de 14 anos, você, por exemplo, com 14 anos. Esse jovem, ele não tem maturidade neurológica e emocional completa. Tanto que o psicólogo Jean Piaget, em sua teoria do desenvolvimento cognitivo, explica que o pensamento abstrato e a capacidade de prever consequências começam a se consolidar na adolescência. E ainda assim, esse processo é gradual. Ou seja, o adolescente entende o conceito de certo e errado, mas nem sempre avalia racionalmente o impacto real de suas ações. Vocês já ouviram falar sobre o egocentrismo na adolescência? Pense em você adolescente ou em algum adolescente que você convive. Muitas vezes, esse adolescente acha que sabe tudo. Até parece que já viveu 60 anos de experiência. Parece que o mundo gira em volta dele, que tudo é a respeito dele e de suas necessidades. E isso acontece porque os adolescentes tendem a superestimar a importância de seus pensamentos e perspectivas, o que faz com que eles idealizem muitas situações, fazendo com que criem teorias idealistas, planos de vida ambiciosos e, muitas vezes, ingênuos, fazendo com que adolescentes tenham dificuldade de diferenciar sua própria perspectiva das complexidades sociais. Por isso, muitas vezes, parece que o adolescente vive num mundo de fantasias, um mundo que só existe na cabeça dele. Erik Erikson, em sua teoria do desenvolvimento psicossocial, afirma que a adolescência é marcada pelo conflito entre identidade e confusão de papéis. Identidade nada mais é do que a consciência de quem eu sou, o que eu acredito, o que eu quero ser, quais valores me guiam e qual papel que eu exerço no mundo. Essa busca pela própria identidade, ela é natural e necessária. O adolescente, ele começa a construir uma identidade própria, separada da dos pais.
buscando autonomia, reconhecimento e pertencimento social. Já a confusão de papéis acontece quando o adolescente não consegue formar uma identidade coerente. Quando ele se perde entre o que esperam dele, o que ele quer ser e o que o meio oferece. Em termos simples, ele não sabe qual é o seu papel no mundo, nem onde ele se encaixa. Isso pode acontecer por vários motivos, como falta de referências positivas, pais ausentes, ambiente desestruturado, escola ineficiente, exposição precoce à violência, à pobreza, falta de oportunidades de expressar talentos e desenvolver autonomia, crises de autoestima e pertencimento. Quando o jovem vive essa confusão, ele fica mais vulnerável a buscar identidade em grupos que o aceitem, mesmo que esses grupos sejam grupos criminosos, violentos e enfim. E assim, o crime, o tráfico, passam a oferecer um papel, o de alguém respeitado, forte e que pertence a algo. Esse pertencimento, mesmo que distorcido, traz alívio momentâneo para a confusão interna. Mas como não é uma identidade saudável, ele acaba reforçando comportamentos destrutivos. É o momento em que o jovem tenta descobrir a imaturidade. Então, essas crianças e adolescentes naquele meio ficam vulneráveis. Mas aí você pode fazer um questionamento. Porque mesmo dentro de favelas existem pessoas que não se envolvem com crime, que resistem, que escolhem outro caminho, o caminho do bem, pessoas que transformam sua realidade e são vistas até como exemplos de superação. E é aqui que entra o olhar de filósofos como Viktor Frankl e Jean-Paul Sartre. Frankl é um sobrevivente de campos de concentração e ele dizia que tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante das circunstâncias. Ele acreditava que, mesmo em meio ao sofrimento e à falta de sentido, o ser humano conserva uma liberdade interior, que é essa capacidade de escolha. E Sartre, no existencialismo, ele reforça essa visão ao dizer que não importa o que fazem conosco, o que importa é o que fazemos com o que fazem conosco. Ou seja, somos moldados pelo ambiente, mas não somos prisioneiros dele. Por isso, aqueles que resistem ao crime, mesmo vivendo em ambientes adversos, vulneráveis, não são exceções por sorte, mas exemplos de consciência, de propósito e de algum tipo de suporte, seja familiar, afetivo ou comunitário. Suporte este que lhes deu base para escolher diferente. A polícia, por sua vez, está fazendo o seu trabalho. E claro que o trabalho da polícia é necessário, mas não podemos confundir enfrentamento com solução. Nenhuma ação policial será suficiente se não houver um trabalho de base, de prevenção, de acolhimento, de educação emocional e social. A empatia nesse contexto não é defender um lado, mas reconhecer todas as dores. A dor da mãe que perdeu um filho inocente, a dor da mãe que perdeu o filho policial que estava lá no trabalho e a dor da mãe que perdeu o filho para o crime. Ambas choram pela mesma razão, porque o sistema falhou. Em algum momento o sistema falhou. O que o Rio de Janeiro vive hoje é um reflexo de um país adoecido socialmente. E enquanto não olharmos para o ser humano desde a infância, oferecendo amor, estrutura, oportunidades e pertencimento, estaremos apenas reagindo à violência, sem preveni-la. Como eu falei, eu trabalhei muito tempo na área social e a gente usava muito a seguinte frase: a gente vive apagando fogo.
E nesse contexto aqui, de tudo que aconteceu, é a mesma coisa. Só apagou o fogo, pois ainda existem milhares de pessoas que fazem coisas erradas. Se você for lá naquela mesma favela, naquele mesmo local, tudo continua funcionando da mesma maneira, nada mudou, e se não houver mudança na base, muitas crianças ainda irão percorrer esse mesmo caminho. Fica a reflexão para vocês. Se você tiver algum comentário sobre o que eu disse aqui ou sobre essa mega operação, deixe nos comentários, mas por favor não seja ofensivo. Eu estou aqui num ambiente público, mas para dialogar de acordo com a minha perspectiva e também trazer alguns conteúdos teóricos para vocês, com fundamentação, para a gente poder dialogar. É isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho, curte esse vídeo, compartilhe para que ele possa chegar em mais pessoas e tchau, tchau, até o próximo vídeo.